Olá. Hoje a gente mergulha numa história que, olha, deu muito pano para manga. É sobre o Antônio Cláudio Alves Ferreira. Lembra dele? Aquele condenado por quebrar o relógio lá no Planalto no 8 de janeiro? Sim, lembro bem. Um caso bem emblemático. Pois é. E a confusão começou quando um juiz, lá de primeira instância, liberou ele para um regime mais leve. Só que, logo em seguida, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, não só mandou prender de novo. Como também determinou uma investigação contra o juiz que liberou. Isso que chamou muita atenção, né? Exatamente. A gente fuçou em várias fontes, principalmente vídeos, análises que circularam por aí, e a nossa ideia aqui é tentar entender os argumentos, sabe? As leituras diferentes da lei, o que está por trás disso tudo, segundo essas fontes. Vamos tentar trazer as melhores informações com clareza e firmeza. Vamos lá. Ó, primeiro, só para relembrar, o Ferreira pegou 17 anos de pena. Aí, depois de uns 2 anos e 4 meses, mais ou menos, o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, de Uberlândia, Isso, de Minas Gerais. ele deu a progressão para o semiaberto. A base dele foi o artigo 112, inciso I, da Lei de Execução Penal. Ele entendeu que bastava cumprir 16% da pena. Porque considerou o crime sem violência ou grave ameaça direta à pessoa, né? O dano ao patrimônio não entraria aí, na visão dele. Exato. E como não tinha tornozeleira ou vaga em albergue lá na hora, ele foi para a prisão domiciliar inicialmente. Pois é, aí que a coisa muda de figura. O ministro Alexandre de Moraes entra na história. Ele manda prender o Ferreira imediatamente. E o argumento foi, bom, foram dois principais. Quais? Primeiro, ele questionou a competência do juiz de Minas. Diz que, por ser caso do 8 de janeiro ligado aos atos investigados pelo STF, a decisão não caberia à primeira instância local. Ah, entendi. E o segundo argumento? O segundo, e talvez o mais crucial para a discussão da lei, foi sobre o percentual. O ministro defendeu que o certo seria exigir 25% da pena cumprida, não 16%. E por que 25%? Porque ele se baseou no inciso terceiro do mesmo artigo 112, que vale para crimes cometidos com violência ou grave ameaça. A interpretação aí é que os atos do 8 de janeiro, como um todo, tiveram sim essa característica de violência. Violência contra o Estado, contra as instituições, talvez, mesmo que o ato específico do Ferreira tenha sido dano ao patrimônio. Exatamente, essa é a discussão. E para completar, o ministro Moraes ordenou a investigação contra o juiz Ribeiro, de forma bem direta. Então, o centro da disputa legal é esse, né? O dano ao relógio, um patrimônio, configura violência ou grave ameaça à pessoa para fins de decidir se o cara cumpre 16% ou 25% para progredir de regime. É isso. Precisamente. É uma diferença bem significativa no tempo que ele ficaria preso antes de ter direito a um regime mais brando. E isso leva a outra questão que as fontes que você mencionou debatem muito: a competência. Quem decide o quê, né? Exato. Normalmente, a progressão de regime é com o juiz da vara de execuções penais local onde o preso está. Mas, nesses casos do 81, será que o STF chamou para si essa responsabilidade? As fontes levantam essa dúvida. E tem fonte que defende a decisão do juiz local. Tem sim. Uma das análises que vimos, por exemplo, argumenta que, olhando a letra fria da lei, que fala em violência à pessoa, a decisão do juiz Ribeiro pelos 16% estava tecnicamente correta. Interessante. E também mencionam a súmula 56 do próprio STF, aquela que diz que se o Estado não tem vaga no regime certo, tipo semiaberto, ou não tem tornozeleira, o preso não pode ser prejudicado. Ele deveria ir para um regime mais favorável, como a domiciliar. O que justificaria a primeira decisão do juiz de Uberlândia, né? A de colocar em domiciliar por falta de estrutura. Exatamente, bate com o que ele fez. E olha, as análises que a gente viu não ficam só nessa parte técnica, né? Elas trazem umas discussões mais amplas. Sim, com certeza. Por exemplo, questionam a própria dosimetria das penas do 8 de janeiro. Ou seja, como as penas foram calculadas e se as condutas foram bem individualizadas. Tem gente que argumenta que o Ferreira talvez devesse responder só por dano mesmo. Artigo 613 do Código Penal, que a pena é bem menor. Isso.
E algumas fontes até trazem de volta aquela teoria de que ele seria um infiltrado, né? Comparando com outros casos de vandalismo, tipo Black Blocs, MST, pichadores, embora façam a diferença entre pichação e grafite, claro, mas a questão é a comparação das punições. E essas discussões levam a preocupações maiores sobre o sistema judiciário em si, né? Pelo que a gente viu nas fontes. Sem dúvida, falam muito numa possível insegurança jurídica. Quer dizer, outros juízes podem ficar com receio de tomar decisões que desagradem instâncias superiores e acabem investigados. Faz sentido. E aí, claro, surgem as sugestões, nas fontes, de que poderia haver motivações políticas por trás. Seja para manter os réus do 8-1 presos até depois das eleições de 2026, seja para criar um precedente, esse dos 25%, para aplicar a todos eles. Ou até para mirar em figuras políticas maiores, como o Bolsonaro, que algumas fontes mencionam como um objetivo indireto. Exato. E questiona-se muito o poder do ministro Moraes de ordenar diretamente uma investigação policial contra um juiz, né? Se isso não deveria passar antes por órgãos como o CNJ ou o Conselho Nacional de Justiça, levanta um debate sobre freios e contrapesos entre os poderes e dentro do próprio judiciário. É complexo. E tem até um detalhe curioso que uma das fontes apontou sobre o relógio em si. Qual? O local onde ele ficava exposto lá no Planalto era num corredor aparentemente do lado de um caixa eletrônico. Nossa, Sério. sim. E a fonte usou isso para questionar um pouco a curadoria, o cuidado com uma peça histórica naquele ambiente. Tipo, será que a forma como estava exposto diminuía a percepção do valor ali no dia a dia? É só uma observação, mas achei interessante. Ah, e segundo consta, o relógio já foi restaurado. Que bom. Mas é um detalhe interessante mesmo. Mostra como até o contexto físico pode entrar na narrativa, né? Influenciar a percepção da gravidade do ato. Bom, então, resumindo o que essas análises e comentários que a gente viu nos mostram, é um caso com um embate claro de interpretação da lei penal, uma briga sobre quem tem competência para decidir e, permeando tudo, muitas suspeitas levantadas pelas fontes sobre possíveis influências políticas. É isso, e acho que fica uma reflexão interessante provocada por essas fontes todas. O que um conflito desses, tão público, sobre regras básicas de processo e divisão de poder entre juízes, nos diz sobre o nosso sistema de justiça, principalmente quando envolve casos de altíssima repercussão política. É verdade. Mostra como até as regras do jogo podem se tornar campo de batalha, né? Exatamente. Coloca em questão a clareza, a previsibilidade das normas que deveriam guiar tudo isso. É algo para a gente continuar pensando a respeito.